Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia do nosso desafio de 40 dias. Hoje nós vamos para o 34º dia. O título de hoje é A Grandeza de Ser Humilde. A grandeza de ser humilde. Você vai estar lendo Filipenses 2, lê o capítulo todo e depois volta para ouvir a devocional, tá bom? Vamos lá. Hoje começamos com uma frase de Augusto Cury que diz assim: o maior líder é aquele que reconhece a sua pequenez, extrai força de sua humildade e experiência da sua fragilidade. Para chegar ao próximo nível, é necessário alcançar grandeza de caráter. E além das qualidades que já observamos, a humildade também é parte integrante das atitudes e uma pessoa nobre. Com base nisso, veremos o melhor exemplo desse valioso atributo: Jesus. O texto a seguir é uma descrição perfeita dessa atitude. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Esse texto está escrito em Filipenses 2, do 5 ao 9. Todo ser humano honrado precisa ser humilde. Se não o for, sinto muito em te dizer que honra não lhe é digna. Forte, né? Mas o que é humildade? Há muitos que confundem esse termo com pobreza, miséria, autocomiseração. Pensam, coitado de mim, como eu sou humilde. Porém, esse comportamento não tem relação alguma com o vocábulo. C.S. Lewis tem uma frase que explica maravilhosamente o conceito. Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Assim, essa ação não habita naquele que se enxerga menor, que não se atribui valor próprio de modo depreciativo, mas naquele que tem a capacidade de se pôr no lugar do outro e ter empatia, que não pensa apenas em si, mas no coletivo e na repercussão de suas ações para aqueles ao seu redor. Jesus tomou uma forma humana e desceu até a morte, e morte de cruz. Não porque pensava menos de si mesmo, mas porque pensava menos em si mesmo. O seu pensamento estava no propósito de resgate da humanidade e em perdoar os nossos pecados. Desse modo, devemos aprender com ele a alcançar essa virtude. Ora, o próprio Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está escrito lá em Mateus 11, 29. A humildade, entretanto, não o fazia se enxergar como fraco. Em dado momento, ele afirma isto aos seus apóstolos que questionavam sobre a sua morte. Ele falou: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Está escrito lá em João 10, 18. Em outro, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está escrito lá em João 14, 6. Dessa forma, o atributo que Cristo carrega em nada se assemelha ao sentimento de vitimização. Humildade não é pensar que você é menos do que é, mas compreender profundamente a sua realidade e pensar mais no próximo. Saber quem é em Jesus, ao mesmo tempo ter mais empatia. Quanto a esse aspecto, a palavra do Senhor revela: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está escrito lá em Tiago 4,6. Logo, Deus enche de graça aquele que pratica essa virtude. Com o passar do tempo, eu aprendi que a humildade atrai o favor,
até porque ninguém gosta de ajudar uma pessoa soberba. E esse atributo de excelência reluz naqueles que o têm. A grandeza de alma acompanha os humildes e se torna uma honra notória por onde eles passam. Portanto, aprenda a ter humildade de coração para colher os frutos dessa importante qualidade em sua vida. Vou ler de novo essa parte para a gente finalizar, porque é muito importante. Aprenda a ter humildade de coração para colher os frutos dessa importante qualidade em sua vida. Nossa, hoje o Senhor está nos chamando a ser pessoas humildes, não pessoas que se humilham com autocomiseração, mas pessoas que são humildes, que pensam primeiro nos outros do que em si mesmo. Essa é uma virtude que o próprio Jesus tinha e ele também nos convida a ter. Então, que nesse dia você possa refletir sobre isso, que você possa sondar, esquadrinhar o seu coração e ver se realmente você é uma pessoa humilde. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra? Pai, muito obrigada, Deus, porque hoje o Senhor nos deu uma chave preciosa, uma chave que nos mostra o poder da humildade, o poder de ser humilde. Assim como o Senhor foi humilde, Pai, nós também queremos ser humildes, Pai. Senhor, nós não queremos, Senhor, nos diminuir, Senhor, porque isso não quer dizer ser humilde, né? Isso é depreciar a nós mesmos, mas nós queremos, Senhor, ter a humildade, Senhor, para ser como o Senhor, ter um coração bom, pensar nos nossos irmãos, amar o nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Senhor, que nesse dia o Senhor venha nos ensinar, nos dê, Senhor, circunstâncias práticas, Deus, pra gente colocar isso em prática, ser pessoas humildes, Deus. Em nome de Jesus, que a gente venha colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado para ser mais parecido com o Senhor, Pai. Porque nós queremos ser semelhantes ao Senhor Jesus, Pai. Seja com meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora, que o Senhor possa invadir, Senhor, o coração dessa pessoa, levando para ela, Senhor, humildade, amor, esperança, Pai. Que esse meu irmão venha entender, Senhor, que a tua vontade, Deus, é que nós sejamos como filho, né? Como Jesus, Pai. Então, Deus, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós nos arrependemos de tudo, Senhor, e nós queremos ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Obrigada por tudo, amém, amém, amém. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém, se fez sentido pra você. Comenta aqui, tá bom? Tchau, não falta. Amanhã eu te espero aqui. Beijo.